Então, famílias, falei no outro vídeo sobre o berço seguro. Eu recomendo sim que todas as famílias tenham um bercinho e que ensinem o bebê a dormir no berço, porque isso vai ser bom para todo mundo. Mas, na prática, convivendo aqui com diversas famílias, com diversas mães de recém-nascido, conhecendo o período de esterogestação, do quanto o neném tem necessidade de estar conectado na mãe, de mamar muitas vezes. Lembra, a gente fala de amamentação em livre demanda? Muitas vezes essa livre demanda vai acontecer à noite também. O bebezinho ele vai precisar ficar muito tempo sugando o peito durante a noite, durante o sono. E por isso, algumas famílias acabam se cedendo à cama compartilhada, mesmo que esse não seja o plano inicial. Seja pela exaustão da mãe mesmo, assim, de diversas tentativas de colocar esse bebezinho no berço, ou porque ela entendeu que é muito mais prático mesmo, que a vida funciona melhor se o nenenzinho estiver ali do lado. Seguindo as normativas, né, das sociedades que norteiam as nossas condutas, a gente deveria contraindicar esta cama compartilhada. Mas aqui, eu tô com 1 para 1, eu tô com a família, com uma mãe que está exausta, que uma mãe que, mesmo eu não orientando, ou mesmo eu contraindicando uma cama compartilhada, muitas vezes ela vai acabar fazendo. Então, o que eu faço na minha prática? Eu oriento formas seguras de fazer cama compartilhada, tá? Então, quais são as situações que eu contraindico e digo, não, para vocês, não dá para vocês colocarem o bebezinho para dormir junto. Quando um dos pais é fumante, tá, gente? Principalmente se for a mãe tabagista, né? A mãe fumante. Porque a mãe fumante, ela já passou ali os metabólitos do cigarro para esse nenenzinho. E esse bebê já tem um pulmãozinho mais imaturo, é um bebê de maior risco para pausas respiratórias, para insuficiência respiratória e ter ali, eventualmente, né, essa dificuldade para respirar. E enquanto as pessoas fumam em casa, mesmo assim, não fumo dentro de casa, não fumo na frente do bebê, essa pessoa carrega consigo ali os resíduos do cigarro. E isso é super tóxico para o bebê, isso aumenta o risco de apneia, de pausa respiratória desse bebezinho durante o sono. Então, como esse bebezinho, filho de um casal fumante, ele já é um bebê de maior risco, é um bebezinho que a gente não deveria colocar para dormir na cama compartilhada. Outra contraindicação são famílias que usam benzodiazepínicos. O que são isso? São medicações para dormir. Vamos falar nomes aqui, né? Eu esqueci os nomes, na verdade. Não lembro os nomes dos benzodiazepínicos. Mas aquelas gotinhas para dormir. Rivotril, lembrei. Quem usa Rivotril, por exemplo, né? Se algum dos pais faz uso de Rivotril, também a gente não acha seguro o bebezinho dormir junto, porque aumenta muito, né? Esse pai perde muito, e essa mãe, né, perde muito o seu autocontrole. Ele não vai conseguir ter controle inibitório, despertar às vezes com o choro do neném. Então é uma família de muito risco, também seria uma contraindicação. E o uso de álcool, né? E aí, mesmo que seja pontual, então talvez uma mãe que é um pai que bebe eventualmente. Então ele não vai fazer cama compartilhada no dia que fizer o uso de álcool. Mas os outros dias, não estando completamente sóbrio, não haveria uma contraindicação. E quais seriam as dicas para se fazer esta cama compartilhada de uma forma segura? Principal dica, o bebezinho ele não deve dormir entre o casal, nunca entre o pai e a mãe, sempre do lado da mãe. Então a ideia seria encostar a cama na parede e o bebezinho vai dormir entre a mãe e a parede. A mãe é muito mais sensível às reações do bebê, ela desperta muito mais, então o risco acaba sendo muito menor quando a gente coloca o bebezinho só entre a mãe e a parede. E colocar entre a parede por quê? Porque aí isso evita a queda, né? Nós temos que pensar na queda também. Então, se a cama fica no meio do quarto e a mãe colocar o bebezinho ali do lado, pode, à medida que esse bebezinho vai aprendendo a se mexer na cama, ele pode cair. E a queda da cama para um bebê de 1 mês, por exemplo, é um trauma significativo. Então, a gente tem que pensar nisso também. Então, encostar a cama na parede, colocar o bebezinho entre a mãe e a parede. Outra dica, pensando na mesma ideia que a gente falou no berço, de que o bebezinho pode trazer ali uma manta para cima do rostinho, ele pode se sufocar com um cobertor, com alguma coisa solta, a ideia é que essa mãe ela só use o cobertor da cintura para baixo e ela não vai cobrir o neném, então o nenenzinho não vai ter cobertor. Ou seja, tem que agasalhar bem tanto a mãe, né, nos dias frios, quanto o próprio neném, porque para a gente não precisar usar uma manta, um cobertor ali nesse neném, ele ficar realmente livre. Instintivamente, a mãe vai fazer uma posição que aí para quem já viu filhotinhos de animais vai reconhecer, né? Uma gata ou uma cadela que teve filhotinho, então ela deita de lado, né, essa mãe, e os filhotinhos ficam ali mamando. Então na cama compartilhada a mãe faz mais ou menos isso. Ela deita de lado, dobra as pernas e traz o braço e faz na verdade o que a gente chama de C. E o nenenzinho vai ficar aconchegado ali, nesse C, inclusive favorecendo a amamentação, que pode sim
ser feita deitada. Essa mulher que optou por essa cama compartilhada dessa maneira, ela pode amamentar nessa posição. Ela de lado, o bebezinho mamando de lado também. Não aumenta o risco de otite quando é amamentação, quando é amamentação no seio. Se for fórmula, se for mamadeira, a gente não vai dar mamadeira para esse bebezinho deitado. Mas se for no peito, ele pode sim mamar deitadinho ali. Terminou a mamada, ela vai posicionar esse bebê de barriguinha para cima. Precisa pôr para rotar todas as vezes? Não precisa. Se é um bebezinho que está mamando no peito com uma boa vedação, normalmente nessas mamadas noturnas ele não faz uma ingestão de ar, porque ele veda bem no peito da mãe. E ele não tem essa necessidade de arrotar, não tem essa regurgitação. Então é super seguro que essa mãe tire o bebezinho do peito e só posicione ele novamente ali de barriguinha para cima e voltem a dormir os dois ali de forma segura. Assim como no berço, na cama da mãe também esse neném não vai usar travesseiro. Então o bebezinho sempre vai ficar abaixo do braço da mãe, porque a mãe até pode usar o travesseiro dela, mas ela não vai deitar o bebê no travesseiro, ela vai deitar ele abaixo, porque ele vai ficar retinho sem o uso do travesseiro. Existe uma linha de pensamento de pessoas mais naturalistas, né, vamos dizer assim, às vezes esse termo soa um pouco pejorativo, mas de pessoas que querem mesmo voltar ao que seria das nossas origens, né, e eles trazem muito esse conceito genético da própria esterogestação, que é esse conceito de que o bebê precisa sim ficar conectado na mãe, precisa sim ficar grudadinho na mãe. Então há sim famílias que optam de uma forma consciente pela cama compartilhada, porque acreditam que isso é o melhor para a mãe e para o bebê. E não é isso nem que está em discussão. Para essa família que me traz essa vontade, a minha orientação é realmente, então tá bom, vamos fazer essa cama compartilhada de uma forma segura para vocês dois. Quais são os problemas da cama compartilhada, tirando esses riscos de sufocamento que a gente vai evitar aí com o que eu já orientei até agora? A gente tem que pensar no longo prazo, né? Até onde, para este casal, é confortável ter esse bebezinho dormindo junto na cama. Então, acho que o casal precisa estar muito alinhado, eles precisam ter muita clareza disso. E até que idade esse bebezinho vai ficar na cama compartilhada? Porque, assim, quando chega ali do 3º para o 4º mês, esse neném já se mexe, ele já rola, ele já vira na cama e começa a ficar desconfortável para os pais. E aí, a gente consegue transicionar esse bebê depois para um berço, para uma cama? É possível fazer essa transição? Então, é possível sim, já ali por volta do 4º ou do 6º mês, a gente transicionar esse bebê para uma cama, e geralmente eu sugiro a transição não para o berço, e sim para uma cama montessoriana, porque aí os pais têm possibilidade de deitar junto com o bebê. Porque lembra, a gente já condicionou esse bebê a dormir junto, então muitas vezes ele não vai conseguir iniciar o sono noturno sozinho, sem estar com os pais juntos ali, nesse comecinho dessa transição. Então, a gente precisa ter consciência de que essa transição ela é um pouco mais difícil. Ela exige muita paciência dos pais, mas ela não é impossível, né? A gente precisa dar tempo para esse nenenzinho se adaptar, para ele desenvolver o que a gente chama de autonomia do sono, que é a capacidade de iniciar o sono sozinho. Mas é claro que um bebezinho que aprendeu a dormir no berço desde o começo tem mais autonomia do sono do que um bebezinho que aprendeu a dormir sempre grudadinho na mãe. Então é importante pensar nisso também. Há famílias que não se incomodam com esse bebezinho, que acham que tudo bem esse bebezinho continuar na cama dos pais até quando estiver maiorzinho. Então, ali o bebê já tem 1 aninho, 1 aninho e meio, continua na cama dos pais. Isso é um problema do ponto de vista de neurodesenvolvimento, do ponto de vista de comportamento? Não é um problema, tá? Para o bebezinho. Mas claro que o casal também tem que estar muito alinhado nessa escolha, nessa decisão, porque a gente tem que pensar que o casal precisa continuar sendo um casal, mesmo com a chegada dos filhos, mesmo com a presença dos filhos. E um cuidado muito importante, né, quando você tem bebês, né, dentro da dinâmica da família, é que os pais nunca tenham relações sexuais na presença deste bebê. Mesmo que ele seja um nenenzinho bem pequenininho e mesmo que ele esteja dormindo. Então, se a gente tem uma criança de 1 ano, de 1 ano e meio que dorme na cama dos pais, esta cama dos pais não serve mais para ter relações sexuais. Eles precisam realmente se adequar a ir para outros ambientes da casa, para nunca ter nenhum tipo de exposição dessa criança. Então, não sei quem é o perfil de pessoas que está aqui me assistindo, mas eu acho super importante falar sobre isso de uma forma sem tabus, com muita clareza, né? E mesmo o bebezinho que eventualmente dorme no quarto dos pais, né? Porque também, a partir dos 6 meses, aquele bebezinho que dorme no berço no quarto dos pais, a gente pode transicionar esse bebezinho para o próprio quarto. Mas eventualmente é um bebê que não tem o próprio quarto ou que a família não conseguiu transicionar esse bebezinho para o próprio quarto. Então, mesmo que o bebezinho esteja dormindo no berço dele ou na caminha montessoriana dele, no quarto dos pais,
é importante que os casais estejam muito cientes de que eles não podem ter relação sexual naquele mesmo ambiente. Então, eles precisam ir para outro lugar ou, eventualmente, colocar essa criança ali para iniciar o sono em outro lugar até que isso aconteça e até que essa criança possa retornar ali para o quarto dos pais.